Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você 5 motivos para você não comprar o Redmi Note 8 Pro. Mas antes da gente começar, eu digo aqui para você que eu já fiz o vídeo de 5 motivos para você comprar ele, então não se preocupe que eu não falo só mal do smartphone, eu falo os dois lados da moeda para você que está querendo adquirir um aparelho da Xiaomi, Motorola, Samsung. Eu dou a minha opinião dos lados bons e lados ruins dele para ver se você está definitivamente decidido a comprar ele e que os pontos negativos não vão atrapalhar a sua escolha. E lembrando que todos os pontos positivos e negativos são pessoais meus, que eu adquiro e trago aqui para vocês durante o meu uso no dia a dia do aparelho, como o Redmi Note 8 Pro, o Redmi 7A, o Redmi Note 7 que eu já trouxe aqui no canal. Se você não viu ainda os 5 motivos para comprar, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição o link para você estar vendo os 5 motivos para você estar comprando esse aparelhinho aqui da Xiaomi. Ele tem o MediaTek G90T, que é diretamente focado para jogos e otimizado para isso, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. E antes da gente começar falando a respeito dos pontos negativos dele, que eu acho, na minha opinião, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e se qualquer momento você quiser adquirir esse aparelhinho aqui, os links estão aqui na descrição. O primeiro motivo para você não comprar o Redmi Note 8 Pro é o seu processador. É o maior hype que teve agora, foi o seu processador focado em jogos, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas estão aí tendo problemas com superaquecimento nele. Ele tem um sistema de refrigeração um pouco mais aperfeiçoado, mas que não está dando conta do MediaTek G90T ser resfriado tranquilamente durante seus games. Muitos youtubers ou pessoas que utilizam o aparelho agora que lançou estão falando que ele está chegando a atingir 50 graus e etc. Nos meus testes, durante meus jogos, ele não passou de 45 graus no aplicativo de medição. Eu não tenho aquela pistolinha para medir ele, mas pelo que eu estava utilizando, ele não ficou tão superaquecido assim como falaram, mas cada aparelho é cada aparelho, pode ser que o aparelho de outras pessoas ou até uma atualização que tenha sido lançada tenha resolvido o problema da minha unidade, mas não tira o ponto de estar trazendo aqui para vocês essa informação que pode te auxiliar no futuro caso você compre esse aparelho aqui, beleza? O segundo motivo para você não estar comprando o Redmi Note 8 Pro também é em questão do seu processador. Ele tem um processador que é da MediaTek e normalmente a MediaTek ela não solta todos os drivers e arquivos necessários para as atualizações ocorrerem de forma fluida, rápida e tranquila. Principalmente se você é usuário de Custom ROM. Aqueles sistemas modificados que você baixa e instala por fora do sistema da Xiaomi para você ter mais atualizações. Imagina que você tem o Redmi Note 8 Pro agora, ele está com 4 anos de vida e não está atualizando mais. Você vai lá, procura um sistema mais atualizado, criado por outras pessoas, não é diretamente pela Xiaomi, baixa e instala nele. Isso acontece muito em smartphones quando eram mais antigos. Hoje ainda acontece, mas com menos frequência da pessoa querer desbloquear, instalar, etc. por conta das suas atualizações. E se você tiver a intenção de fazer isso no seu smartphone, trocar de ROM, instalar coisas diferentes, a MediaTek ela dá uma barrada nisso daí, ela não libera os arquivos necessários, diferente do que acontece com os Snapdragons. Quando o smartphone tem o Snapdragon da Qualcomm, ela libera todos os arquivos necessários sem dor de cabeça e qualquer pessoa que tenha conhecimento consegue desenvolver as ROMs e sistemas operacionais para o aparelho sem problema algum. Isso é bom na parte da Qualcomm, mas na MediaTek ela fica devendo enquanto a isso. Isso ajuda também a atrasar as atualizações que são mais longas e demoradas. Não sei se a Xiaomi vai conseguir driblar isso daí. Acredito que por ter um time bem forte lá para fazer as atualizações e por ter bastante aparelho, ela deve ter uma equipe bem empenhada em trazer todas as atualizações rapidamente para os aparelhos e ela deve ter uma parceria com a MediaTek para ela soltar logo os arquivos e não ficar enrolando com a Xiaomi. O terceiro motivo para você não comprar ele é o seu peso. Nós temos aqui 4.500 mAh de bateria, que foi um elogio meu na hora de você comprar ele, mas em questão disso você vai ganhar um peso a mais. Nós temos 199 gramas aqui nele, é um peso consideravelmente grande, dependendo do seu uso. Se você utiliza um smartphone já leve, talvez você não se acostume com ele, principalmente se você tem uma mão um pouco pequena. Se você já vem com um smartphone de 170, 165, 180 gramas, é questão de costume, mas se você vem com um smartphone aí de 140 gramas, 135, aqueles smartphones mais fininhos e mais leves, pode ser que você não se acostume de primeiro momento com ele. Então é um ponto a se relevar na hora da compra dele. Não é bem um ponto negativo dele, porque ele te dá 500 mAh a mais de bateria por conta dessas gramas a mais no final do peso do aparelho. E esses miliamperes a mais ajudam bastante nesse aparelho aqui, que é focado em games, para você conseguir jogar mais e ter um dia mais produtivo durante o seu dia a dia. O quarto motivo para você não comprar o Redmi Note 8 Pro é a sua tela. Mas por que só tela, Luan? A tela dele é uma IPS de 1080p e com tecnologia IPS.
Mas a tecnologia IPS aqui, ela é de boa qualidade, mas temos um porém. Nós temos o Redmi Note 8 aí sendo lançado com tecnologia IPS e sensor digitais na traseira da mesma forma. E essa versão aqui, por ser a Pro, eu achava que poderia ter vindo com uma tela AMOLED para diferenciar e mostrar mesmo para que veio a versão Pro, auxiliando tanto na bateria, por ter uma tela AMOLED, e por ser focado em jogos, porque a tela AMOLED, como vocês sabem, ela tem uma saturação muito mais bonita na hora de você jogar os seus games, que deixa os games muito mais vivos e muito mais bonitos na hora da sua jogatina. E o último ponto negativo para você estar comprando o Redmi Note 8 Pro é a sua bandeja de cartões SIM. Eu tirei ela aqui para mim te mostrar aí no vídeo. Ela é uma bandeja de cartões SIM padrão, tá? Só que ela é uma bandeja híbrida, ela não é tripla, então você vai ter que escolher entre 2 cartões SIM e um cartão SD. Aí, ou você vai ter que usar 2 SIM, ou você vai ter que usar um cartão SIM e um SD. Isso é bem chatinho se você pega um smartphone, por exemplo, com a versão de 64 GB. Provavelmente 64 GB hoje não seja suficiente para quem gosta de jogo. E esse smartphone aqui, por ser focado em jogo, é aconselhável ou você pegar a versão de 128 GB ou você comprar um cartão de memória bem parrudo e não utilizar um cartão SIM, usar somente um, infelizmente. Mas é claro que isso é um ponto pessoal, vai depender de usuário para usuário. Então, dependendo do usuário que for, isso não é problema algum na hora da compra do seu aparelho. E esses foram os 5 motivos para você não comprar o Redmi Note 8 Pro. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo. E se quiser estar comprando esse aparelhinho aqui, o link está aqui na descrição, beleza? Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!